Em meio ao desespero de uma dívida impagável, uma viúva luta para salvar seus 2 filhos de se tornarem escravos. Com nada além de uma pequena quantidade de óleo, ela busca a ajuda do profeta Eliseu, confiando em Deus em seu momento mais sombrio. O que acontece a seguir é uma poderosa demonstração da provisão divina e da força da fé. Esta é a história do suprimento de óleo para a viúva. Uma viúva, exausta e de olhos marcados pelo sofrimento, caminha pelas ruas de sua pequena vila. Seu coração está pesado, pois após a morte de seu marido, um homem temente a Deus e servo fiel, ela se encontra em uma situação desesperadora. Os credores a cercaram com ameaças. Se não pagar suas dívidas, seus 2 filhos serão levados como escravos. A angústia aumenta enquanto ela observa os rostos de seus filhos, jovens e inocentes, sem compreender completamente o peso da situação. Sem mais opções e guiada por sua fé, ela decide buscar ajuda no profeta Eliseu, conhecido por sua conexão com Deus e sabedoria divina. Quando finalmente encontra Eliseu, suas palavras transbordam desespero, mas também uma ponta de esperança. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora o credor veio para levar meus filhos como escravos. O profeta, com um olhar compassivo, ouve atentamente. Ele entende que o sofrimento daquela mulher é mais do que físico. É uma luta por dignidade, por sua família e por sua fé em meio a uma situação aparentemente impossível. O pedido de Eliseu. Eliseu, movido por compaixão, olha profundamente nos olhos da viúva. Ele percebe que, embora desesperada, ela ainda mantém uma centelha de esperança em seu coração. Com uma voz calma e cheia de autoridade, ele faz uma pergunta que, à primeira vista, parece inesperada. Que posso eu fazer por ti? Dize-me, o que tens em casa? A mulher hesita por um momento, refletindo sobre a realidade de sua situação. Finalmente, ela responde com uma voz trêmula: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma pequena botija de azeite. O profeta, sem demonstrar surpresa ou preocupação, sorri de maneira serena. Ele sabe que Deus pode transformar até mesmo o mais humilde dos recursos em uma bênção abundante. Então, ele dá instruções detalhadas, palavras que soam como um misto de desafio e promessa. Vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra na tua casa com teus filhos, fecha a porta, e derrama do teu azeite em todas essas vasilhas. Quando estiverem cheias, põe de lado as que estiverem completas. A mulher ouve atentamente, seus olhos alternando entre a incredulidade e uma nova esperança. Como pedir tantas vasilhas? O que poderia acontecer com tão pouco azeite? No entanto, a confiança na palavra do profeta e sua fé em Deus a impulsionam a obedecer. Ela chama os filhos, e juntos começam a bater de porta em porta, pedindo vasilhas. Os vizinhos, embora intrigados, atendem ao pedido, enchendo o pequeno lar da viúva com uma coleção de recipientes de diferentes tamanhos e formas. Enquanto os últimos raios de sol se esvaem, a viúva fecha a porta de sua casa. Agora, com tudo preparado, ela sabe que o momento de confiar plenamente em Deus chegou. O milagre do azeite. Com a porta fechada e apenas seus filhos como testemunhas, a viúva segura a pequena botija de azeite em suas mãos. A botija parece ainda mais insignificante diante da quantidade de vasilhas espalhadas pela casa. Mas, em seu coração, ela decide confiar na palavra de Eliseu e na provisão divina. Ela respira fundo e dá o primeiro passo de fé. Pegando a botija, ela se inclina sobre a primeira vasilha. Com mãos trêmulas, começa a derramar o azeite. Para sua surpresa, o líquido flui de maneira constante e abundante, enchendo completamente a vasilha. Próxima, ela exclama, e um de seus filhos rapidamente substitui a vasilha cheia por outra vazia. O processo continua, e o azeite parece nunca acabar. O pequeno recipiente que deveria conter apenas algumas gotas agora jorra como uma fonte inesgotável. Os filhos olham para a mãe com olhos arregalados, a emoção crescendo a cada vasilha cheia. Deus está fazendo isso. Ela murmura, quase sem acreditar no que vê. Conforme o milagre acontece, a atmosfera na pequena casa muda. O medo e a tristeza dão lugar a sorrisos e murmúrios de louvor. Cada vasilha cheia é um testemunho visível do poder e da fidelidade de Deus.
A última vasilha vazia é trazida pelos filhos. A viúva, com lágrimas nos olhos, derrama o azeite mais uma vez, enchendo o recipiente até a borda. Então, como que num sinal divino, o fluxo de azeite cessa. Mãe, acabou? Um dos filhos pergunta. Sim, acabou. Porque todas as vasilhas estão cheias. Eles olham ao redor, admirados com o que presenciam. Cada canto da casa está agora repleto de vasilhas transbordando azeite, um símbolo tangível da provisão divina. A viúva, com o coração cheio de gratidão, sabe que o que acabou de acontecer é muito mais do que um milagre de sustento material. É uma mensagem de que Deus vê, ouve e cuida de seus filhos, mesmo nos momentos mais sombrios. Ela decide ir até Eliseu para contar o que aconteceu, certa de que ele terá as próximas instruções para ela. A solução divina. Com o coração cheio de emoção e os olhos ainda brilhando de lágrimas, a viúva apressa-se em ir até Eliseu. Suas mãos ainda têm o cheiro do azeite, um lembrete constante do milagre que acabará de testemunhar. Ao encontrá-lo, ela conta com detalhes tudo o que aconteceu, como o azeite jorrou sem parar até que todas as vasilhas foram preenchidas. Eliseu, ouvindo atentamente, dá um sorriso tranquilo, evidenciando sua confiança na fidelidade de Deus. Agora, vai e venda o azeite, ele diz com firmeza. Com o dinheiro, pague suas dívidas, e o que sobrar será suficiente para você e seus filhos viverem. As palavras de Eliseu são um alívio para a viúva. Sua mente, antes atormentada pelas dívidas e pela possibilidade de perder seus filhos, agora se enche de esperança. O milagre não apenas aliviou sua angústia momentânea, mas garantiu um futuro seguro para ela e sua família. Seguindo as instruções, ela começa a vender o azeite. A notícia do milagre logo se espalha, e muitas pessoas vêm até sua casa para comprar o produto. Cada moeda recebida representa não apenas sustento, mas também a graça de Deus operando em sua vida. Com o dinheiro arrecadado, ela quita todas as dívidas e finalmente encontra a paz que tanto ansiava. Seus filhos agora podem crescer livres do fardo que antes os ameaçava, e sua casa se torna um lugar de celebração e gratidão. A viúva reflete sobre o poder de Deus em transformar o pouco em abundância e sobre a importância de obedecer, mesmo quando as instruções parecem estranhas ou difíceis. Sua fé e obediência abriram caminho para o milagre, e sua história se torna um testemunho vivo de que Deus é o provedor em tempos de necessidade. Reflexão e legado. A casa da viúva, antes cheia de lamentos e preocupação, agora é um lugar de alegria e renovação. Seus filhos, que testemunharam todo o processo, começam a entender o significado profundo de confiar em Deus, mesmo em meio a circunstâncias mais difíceis. A viúva, com os olhos cheios de gratidão, reúne os filhos ao redor da mesa. Lembrem-se disso, ela diz, com a voz emocionada. O pouco que temos, nas mãos de Deus, se torna mais do que suficiente. Ele nunca nos abandona. Sua história logo se espalha pela comunidade. Muitos vêm até ela, não apenas para ouvir o relato do milagre, mas para entender como a fé e a obediência podem trazer mudanças tão profundas. A viúva, humilde, nunca se cansa de atribuir tudo ao poder de Deus e às palavras do profeta Eliseu. A cena final reflete a transformação completa na vida dessa mulher e de seus filhos. Eles vivem agora com dignidade, um lembrete vivo de que Deus é um provedor fiel. Enquanto a câmera se afasta, as palavras finais ecoam. Assim como o azeite da viúva nunca faltou, o amor e a provisão de Deus nunca cessam para aqueles que confiam nele.